Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estou aqui com o professor e psicanalista Cleiton Andrade. Ele tem o livro Lacan Chinês, Poesia, Ideograma e Caligrafia Chinesa de uma Psicanálise. Mas eu peço até uma pausa nesse sentido, porque já que a gente está falando de psicanálise, a finalidade da psicanálise hoje, na tua opinião, a finalidade terapêutica dela é a cura, professor? É sofrer menos. Sofrer menos. E se sofrer menos, para alguns, for algo que pareça com a palavra cura, tudo bem, não há muito problema. A questão toda é que, para outros, o sofrer menos não necessariamente se equivale à cura. Eu vou te dar um exemplo muito prático disso. Você pode sofrer de uma coisa, ter alguma ansiedade, algum sintoma, e que esse sintoma está te incomodando e que você vai procurar algum tipo de tratamento, algum tipo de solução para isso. Não precisa ser tratamento. Na sociedade, existem diversas formas que se propõem aliviar o sofrimento. Cada um vai encontrar... Eu posso propor uma possibilidade de doença, no sentido? Por exemplo? Diabetes. Não, aí diabetes, você vai ter que procurar realmente um tratamento com um especialista, com um médico. Não no sentido da psicanálise, mas no sentido do seguinte, no conceito de diabetes, não há cura. Ah, sim. Não há cura. Sim. Você trata, ok, agora eu entendi isso. equilibra, mas cura hoje não tem. Isso. A psicanálise pensa que não sei exatamente a palavra certa para se usar, mas um desequilíbrio emocional, ele não é curável, ele é tratável? Eu acho que você vai num ponto bem importante, que eu teria que colocar uma pequena consideração nisso. Até mesmo porque hoje em dia as pessoas são muito movidas por uma ideia de eficácia, de que se eu digo aqui para você que a psicanálise não visa cura, alguns vão achar, então ela não serve para nada. Não, eu acho que, como você mesmo apontou, e eu acho que é essa linha que você está dizendo, ela não trabalha com a cura se a gente for pensar a cura numa univocidade, num sentido único, de me livrar de qualquer forma de mal-estar. Só que a psicanálise, ela considera, e Freud, ele trouxe isso muito bem, de que o mal-estar faz parte da cultura. Não tem como sermos seres na cultura e não vivermos alguma forma de mal-estar. Se eu for transportar isso para a palavra, para os termos do Lacan, o mal-estar está na linguagem. Ou seja, se você não está na cultura, nem habita a linguagem, não tem mal-estar. Agora, se você habita a cultura e habita a linguagem, alguma forma de mal-estar vai ter. E não tem como eliminar isso. A grande questão é que algumas formas de psicoterapia dizem que eliminam, que curam, no sentido de eliminar. Só que isso, como eu estava dizendo, o mal-estar faz parte. Nós vamos ter que aprender a lidar com o nosso mal-estar, sofrer menos, sem sombra de dúvida, ninguém vai fazer psicanálise se for para sofrer do mesmo tanto. Agora, é preciso entender que, eu acho que a questão mais importante nisso é que, muitas vezes, tem alguns sofrimentos que eu consigo nomear como sofrimento e quero melhorar deles. Agora, existem outros tantos sofrimentos que eu nem percebo que participam desse sofrimento, que eu acho que é a minha personalidade, que é o meu caráter, que é não, esse é meu jeito, eu sou assim, eu nasci assim, eu sou como meu pai, eu sou como minha mãe, né? Tudo isso que a pessoa começa a dizer que faz parte do que ela é, na verdade, são sintomas que foram tão bem sucedidos que a pessoa se identifica com elas, com esses sintomas, achando que isso faz parte dela. Então, esse sintoma de ser parecido com o pai, de ser assim, eu não aceito isso, para mim é disso uma vez só, não tem volta. É uma série de coisas que a gente vai mantendo como valor, como orgulho, vai fazendo a gente sofrer, só que a gente não vê. Muitas vezes jogar o defeito e descobrir que jogou-se junto? Ou isso, e também aquele outro exemplo, né, que uma vez eu escutei, eu achei um exemplo bem interessante. Nós somos aquele morador de um prédio que reclama
que o vizinho de cima sempre faz muito barulho na minha cabeça e o vizinho de baixo sempre reclama que eu faço barulho. Não é? Então, isso aí você não percebe que isso é um sintoma. Então, isso você acha que não tem para curar. Mas há muitas pessoas, isso daí está relatado, que acredita que o seu defeito é a principal qualidade. Vou dar um exemplo mais extremo. Há quem acredite que um Edgar Allan Poe era talentoso porque bebia muito. Há quem acredite que alguns cantores eram talentosos porque fumavam maconha. Sim. Nesse sentido, a gente volta para aquela questão do bloco, o que é essencial, o que é você, o que é o defeito, há algum tipo de sentido de cura, de sentido de tratamento nesse sentido? É interessante, Wender, que você chamou a atenção para um ponto que tem a ver com a criatividade. Não é? E isso é um tema extremamente delicado. Por exemplo, vou acrescentar nessa lista o Dostoiévski, que quando estava bem, ele não conseguia escrever nada. Mas quando ele perdia tudo no jogo, estava arruinado, ele conseguia escrever e olha, nós sabemos quem é o Dostoiévski. Mas se eu vou e passo, por exemplo, a Chico Buarque. Chico Buarque, eu não estou inventando, ele mesmo já disse isso, que ele já até tentou fazer psicanálise. Só que quando ele começou a fazer psicanálise, ele procurava a psicanálise quando ele começava a perceber que ele não estava produzindo muito, que ele não estava escrevendo muito. Parou aquele momento de produção dele e começava a fazer. Quando, de repente, ele retomava, ele já parava a análise. Ou seja, ele não queria correr o risco, digamos assim, de continuar uma análise e se o processo criativo dele tiver a ver com alguma questão de... Não é para mexer. Então, se eu fosse o Chico Buarque, eu também não mexeria. Não é? É esse o ponto que eu estou chamando a atenção. A psicanálise não é higienista e não vai virar para o Chico Buarque, não. Você tem que fazer, porque a tua produção artística é parte do teu sintoma, não. A psicanálise não vai dizer para o outro o que é o sofrimento do outro, o que ele tem que fazer com isso. Porque para o Chico, isso não é um sofrimento. Isso tem a ver com a criatividade dele, com o que ele ganha vida. Isso não gera sofrimento. Então não tem que entrar nesse ponto. Então isso não vai curar. Mas isso não quer dizer que seja ruim. Também tem uma passagem também de outro famoso pessoa ligada à criatividade, o Woody Allen, que ele disse que depois de 14 anos de psicanálise ele só ia dar mais um para psicanálise. Existe tempo para psicanálise? Existe tem prazo de validade psicanálise? Não, mas algumas pessoas vão dizer que a psicanálise demora muito. Não, ela não demora muito. É simplesmente uma questão de critério de comparação. Alguém vai dizer, se você faz uma terapia X, em 10 sessões você está melhor. Não, daquilo que essas 10 sessões ajudaram a resolver, em psicanálise você também resolveria. A grande questão é que, como a psicanálise começa a interrogar uma série de outras coisas, você vai seguindo na medida que você está interessado em continuar fazendo perguntas. Até onde o teu telespectador está disposto a perguntar sobre o casamento dele? Se ele começar a fazer perguntas sobre o casamento dele e isso for fazendo com que ele melhore ou que ele termine o casamento, ele vai ter que saber a hora até onde ele vai seguir isso. Uma análise da mesma maneira. Eu vou me manter numa análise enquanto eu tiver uma pergunta, uma questão a respeito de mim mesmo. Quem dá alta na psicanálise? O paciente ou o psicanalista? Houve uma tradição da psicanálise mais ortodoxa que dava alta. Essa mesma que você no início do programa chamou atenção, se não colaborou para criar uma ideia elitista da psicanálise. Essa psicanálise, de fato, ainda tem essa ideia de que o analista dá alta. Mas para Lacan não há alta, o analista não dá alta. Porque não tem como o analista saber até que ponto você quer fazer uma pergunta sobre você mesmo. Né? Não tem como o outro saber mais de você ou até onde você pode ir, a não ser você mesmo. Né? É claro que você pode dizer que você quer parar uma análise precipitadamente. E que eu, como analista, vou tentar te
fazer você recuar dessa decisão, porque não é o momento. É muito simples. Algumas pessoas, quando começa a melhorar, ou quando começa a tocar num ponto um pouco difícil, querem sair da análise. Algumas mães que levam o filho para a análise, na hora que o filho começa a ter alguma mudança e sai um pouco do escopo, do controle dela, ela quer retirá-lo. Isso não é alta, não é? Isso o analista tem por responsabilidade, é fuga, né? Isso é fuga, de tentar fazer com que essa pessoa continue. Mas até onde vai? Até onde ela tiver fôlego, até onde ela tiver condição de fazer uma pergunta, o analista tem que estar à altura de poder sustentar essa pergunta. De uma certa maneira, quando eu costumo dizer, e você tem todo o direito de me contradizer se eu estiver enganado, quem pesquisa se vicia. Parou aqui? Olha, não parou aí de maneira alguma. Eu acho que sempre quis escrever um livro, né? O resultado o fato desse livro estar aí não foi um evento isolado, era uma coisa que eu queria já há muito tempo, escrever um livro, mas não esperava que no primeiro livro fosse ter todo esse efeito. E aí eu te digo que o efeito que esse livro teve, tanto a respeito dele mesmo, que livro é como filho, né? Hoje eu já não sei mais por onde que ele anda, quem é que lê, por onde que ele vai, o que está acontecendo com ele. Esse efeito do livro também tem um efeito sobre mim. E isso já está me colocando a trabalho de pensar o que vai ser o próximo. O Lacan não estudou nenhuma poesia fora da China, não, né? Não, estudou. Tem um vasto campo de trabalho em termos de outras poesias que não a chinesa em Lacan. Isso tem muita coisa, sem sombra de dúvida. O quanto Lacan ainda será representativo por essa sociedade nos próximos tempos? Lacan, ele é um pensador extremamente atual. E ele é representativo, sobretudo, quando a gente pode encontrar pensadores vivos, atuais, que formam opinião e que tiveram o pensamento deles estruturado a partir de Lacan. Por exemplo, Giorgio Agamben, um cientista político, da filosofia política italiano, ele pensa muito a partir de Lacan. Slavoj Žižek, um esloveno, toda a referência dele parte de Lacan e Marx. Judith Butler, apesar das pessoas que trabalham com a temática de gênero, às vezes tem uma leitura um pouco refratária à psicanálise, escapa a esses militantes que a Butler está totalmente calcada em Lacan e Hegel. Então, o que eu quero te dizer é que se Lacan se mantém vivo e vai permanecer vivo dentro do campo da psicanálise e vai ter vai deixar uma herança extremamente importante enquanto uma disciplina, uma teoria crítica da sociedade e das formas de subjetivação, nós encontramos outros autores que sustentam a sua construção a partir de Lacan também. Pois bem, professor, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Nós agradecemos também a você pela audiência, esperamos uma próxima oportunidade. Até mais.